7 de maio de 1945. O dia da vitória na Europa. A guerra contra a Alemanha nazista havia terminado. Milhões de pessoas comemoravam nas ruas de Londres, Paris e Nova York. Mas na Casa Branca, algo estranho estava acontecendo. O presidente Harry Truman se reunia com sua equipe recém-formada e deu uma ordem que parecia impossível de acreditar. Não quero ouvir esse nome neste prédio. Por um tempo está claro. Seu secretário de imprensa, Charlie Ross, perguntou com cuidado: "Qual nome, senhor presidente?" A mandíbula de Truman se contraiu. "Você sabe muito bem qual nome. Roosevelt, Franklin, FDR, qualquer um deles. Não quero ouvir a não ser que seja absolutamente necessário para assuntos oficiais. Espalhe a palavra." A proibição não oficial durou 6 meses. De maio a outubro de 1945, os funcionários da Casa Branca aprenderam a contornar o nome do presidente anterior como se ele nunca tivesse existido. Diziam a administração anterior, ou antes, ou simplesmente deixavam um silêncio constrangedor, onde o nome de Roosevelt deveria estar. Os novos funcionários eram advertidos discretamente pelos veteranos. Não mencione Roosevelt perto de Truman, a menos que queira ver o rosto de um homem ficar roxo de raiva. Mas por quê? O que poderia deixar um presidente tão irritado a ponto de não suportar ouvir o nome de seu antecessor? A resposta revela uma das relações mais tóxicas e disfuncionais da história presidencial. O ponto de ruptura veio em 6 de maio, um dia antes do dia da vitória. Truman era presidente havia menos de um mês, afogado em decisões sobre como encerrar a guerra com o Japão, administrar a aliança com Stalin e tentar compreender o projeto Manhattan, que Roosevelt havia escondido dele. Trabalhando 18 horas por dia, dormindo talvez 4 horas por noite, vivendo de café e adrenalina, ele era constantemente lembrado do que Roosevelt teria feito. Senhor presidente, quando o presidente Roosevelt lidou com essa situação? A abordagem de Roosevelt foi... FDR sempre dizia. Naquela tarde, Truman estava em uma reunião com seu gabinete sobre a política econômica do pós-guerra. Henry Morgenthau, o secretário do Tesouro de Roosevelt, explicava seu plano para a Alemanha. Morgenthau queria destruir completamente a capacidade industrial alemã, transformando o país em uma nação agrícola que nunca mais pudesse ameaçar a Europa. Chamava-se o Plano Morgenthau. E Roosevelt o havia endossado provisoriamente na Conferência de Quebec em 1944. Morgenthau continuava invocando a memória de Roosevelt. O presidente Roosevelt entendia que a Alemanha devia ser punida severamente. O presidente Roosevelt concordou comigo que medidas parciais não funcionariam. O presidente Roosevelt queria... Truman o interrompeu. "O presidente Roosevelt está morto." A sala ficou em silêncio. Morgenthau parecia atônito. Truman continuou com a voz tensa de fúria controlada. "O presidente Roosevelt está morto há quase um mês. Eu sou o presidente agora e acho que seu plano é insano. Ele criaria 50 milhões de alemães famintos, presas fáceis para a agitação comunista. Desestabilizaria toda a Europa. Então não vamos fazer isso." Reunião encerrada. Truman se levantou e saiu, deixando Morgenthau humilhado diante de todo o gabinete. Mas aquele confronto era apenas a superfície. O que aconteceu mais tarde naquela noite revelou a verdadeira profundidade da raiva de Truman. Charlie Ross, seu secretário de imprensa e amigo de infância, foi ao Salão Oval por volta das 8 da noite e encontrou Truman sentado no escuro com um copo de bourbon na mão. Ross acendeu a luz. Truman parecia exausto e furioso. Ross perguntou o que havia de errado. A resposta de Truman foi amarga. "Sabe o que encontrei hoje, Charlie, na escrivaninha de Roosevelt? Quer saber o que aquele filho da..." Me deixou. Truman pegou uma pasta e a jogou sobre a mesa. Ross a pegou e começou a ler. Era um memorando que Roosevelt havia escrito em fevereiro de 1945, 2 meses antes de morrer, intitulado Preocupações a respeito do vice-presidente. Nele, Roosevelt expressava suas dúvidas sobre a capacidade de Truman de lidar com a presidência. Escreveu que Truman era um político limitado do Missouri, ligado às máquinas partidárias sem a visão e o intelecto necessários para a liderança global.
Roosevelt sugeria que o partido talvez devesse considerar substituí-lo na chapa em 1908 caso ele, Roosevelt, sobrevivesse ao seu quarto mandato. E se não sobrevivesse, o memorando recomendava que o gabinete oferecesse ampla orientação e supervisão para garantir que Truman não cometesse erros catastróficos. Mas havia mais. Truman contou a Ross sobre outras descobertas nas últimas 3 semanas. Encontrara correspondências entre Roosevelt e Stalin, nas quais FDR havia feito concessões sobre a Europa Oriental, muito mais extensas do que as conhecidas publicamente. Roosevelt essencialmente concordara com a dominação soviética da Polônia, Hungria, Romênia e Bulgária, em troca da promessa de Stalin de entrar na guerra contra o Japão. Truman agora estava preso a esses acordos secretos, dos quais nunca fora consultado e com os quais discordava profundamente. Descobrira que Roosevelt o havia excluído deliberada e sistematicamente das decisões mais importantes. Havia anotações mostrando que Roosevelt instruíra seus assessores a não informar Truman sobre assuntos sensíveis, dizendo que ele ainda não precisa saber. Roosevelt havia mantido o vice-presidente afastado das reuniões de gabinete e das negociações diplomáticas dos informes militares. O Projeto Manhattan era apenas o exemplo mais dramático. Truman fora vice-presidente por 82 dias e se reunira a sós com Roosevelt exatamente 2 vezes, somando talvez 30 minutos. Isso não fora acidental. Fora isolamento intencional. Truman também soube de algo que o enfureceu em um nível pessoal. Roosevelt nunca quisera que ele fosse vice-presidente. Os chefes do partido o haviam imposto na Convenção Democrata de 1944, porque Henry Wallace era considerado esquerdista demais e controverso. Roosevelt ressentira-se dessa imposição e extravasara seu ressentimento ignorando completamente Truman. Tratara seu próprio vice-presidente com desprezo. E agora Truman deveria honrar sua memória e continuar seu legado. Boss fez a pergunta óbvia: por que não contar às pessoas a verdade sobre como Roosevelt o havia tratado? A resposta de Truman revelou seu dilema. Porque eu não posso. O país precisa acreditar em Roosevelt neste momento. A guerra ainda não acabou. Ainda temos o Japão para derrotar. A aliança com a Grã-Bretanha e com os soviéticos é frágil. Se eu começar a atacar a memória de Roosevelt, vou parecer mesquinho e pequeno. Vai parecer que estou arranjando desculpas para minha própria incompetência. A imprensa me destruiria. Então tenho que sorrir e fingir que me sinto honrado em continuar o legado dele, enquanto, em particular, tento lidar com a bagunça que ele me deixou. No dia seguinte, 7 de maio, o dia da vitória na Europa, Truman teve que fazer um discurso nacional. Sabia que milhões esperavam que ele elogiasse Roosevelt, dando-lhe crédito por liderar a América até a vitória na Europa. Truman escreveu um discurso que mencionava Roosevelt exatamente uma vez, em um breve reconhecimento. O presidente Roosevelt não viveu para ver este dia, mas sabemos que ele compartilha de nossa vitória. Foi isso. Uma única frase. Seus redatores haviam preparado homenagens muito mais extensas à FDR, mas Truman cortou tudo. A imprensa percebeu. Alguns jornais criticaram Truman por não demonstrar o devido respeito ao seu antecessor em um dia tão importante. Foi então que Truman impôs à sua equipe a proibição informal do nome de Roosevelt. Ele não podia atacá-lo publicamente sem se destruir politicamente, mas também não suportava ouvir comparações constantes e invocações à memória de Roosevelt. Assim criou uma espécie de bolha na Casa Branca, onde Roosevelt simplesmente não era mencionado, a não ser quando absolutamente necessário. Os funcionários aprenderam a navegar por essa estranha proibição. Desenvolveram eufemismos e subterfúgios. Memorandos do gabinete se referiam à política anterior, em vez de política de Roosevelt. Reuniões falavam em mudar o rumo das decisões passadas, em vez de reverter a abordagem de Roosevelt. A proibição gerou situações bizarras. Eleanor Roosevelt visitava ocasionalmente a Casa Branca para recolher objetos pessoais ou tratar de assuntos relacionados à ONU. Os funcionários se alertavam mutuamente: a Sra. Roosevelt vem hoje. Cuidado. Não porque Eleanor fosse difícil, mas porque sua simples presença tornava quase impossível evitar mencionar o marido.
Truman sempre era educado com Eleanor, mas suas conversas eram tensas e constrangedoras, ambos dançando ao redor do elefante na sala. Um episódio em junho de 1945 mostrou o quão profundo era isso. Um jovem assessor do Departamento de Estado fazia um informe a Truman sobre as exigências soviéticas em relação à Polônia. O assessor disse: "Senhor presidente em Yalta, o presidente Roosevelt concordou em..." Truman o interrompeu bruscamente. "Eu li os acordos de Yalta. Apenas me diga o que os soviéticos estão exigindo agora." O assessor nervoso tentou continuar. "Bem, senhor, eles estão citando o compromisso do presidente Roosevelt de..." Truman se levantou. "Você é surdo. Eu disse para me dizer o que eles querem agora, não o que Roosevelt prometeu a eles." O assessor saiu da reunião abalado. A notícia se espalhou mencionar Roosevelt diante de Truman era suicídio profissional. Mas a raiva de Truman ia além das decisões específicas de Roosevelt, ou do memorando chamando-o de incompetente. Havia algo mais profundo corroendo-o. Truman passara toda a carreira política sendo subestimado. Vinha de uma máquina política em Kansas City comandada por Tom Pendergast, o que lhe dera a reputação permanente de capanga e marionete. Fora eleito senador em 1934 e precisou lutar por respeito entre colegas, que o viam como um mero funcionário de Pendergast. Trabalhou duro, presidiu comitês importantes, construiu uma reputação de integridade e competência e ainda assim era tratado como alguém sem peso. Quando Roosevelt o escolheu como vice-presidente em 1954, Truman achou que era uma validação. Acreditou que Roosevelt via algo nele, acreditava em suas capacidades. Agora sabia a verdade. Roosevelt nunca o escolhera. Os chefes do partido haviam forçado sua nomeação e FDR reagira tratando-o como um fardo indesejado. Tudo o que Truman conquistara não significava nada para Roosevelt. Ele era apenas o político de máquina do Missouri, indigno de confiança, indigno de ser informado, indigno de ser preparado para o caso de realmente se tornar presidente. O impacto psicológico disso em Truman foi devastador. Tornou-se paranoico em relação às comparações com Roosevelt. Quando os jornais publicavam análises sobre como Truman lidava com as situações de forma diferente de FDR, ele explodia em acessos de raiva particulares. Dizia à equipe que estava farto de ser julgado por um fantasma, farto de ser acusado de não estar à altura de um homem que havia deliberadamente sabotado sua capacidade de ter sucesso. A pressão era imensa. Truman tomava decisões de vida ou morte sobre bombas atômicas e a expansão soviética enquanto era constantemente lembrado por comentaristas e políticos de que ele não era Franklin Roosevelt. Em julho, na Conferência de Potsdam, Truman finalmente teve a chance de sair da sombra de Roosevelt. Reunindo-se com Stalin e Churchill, e depois com Clement Attlee, quando Churchill perdeu as eleições britânicas, Truman adotou uma postura muito mais firme com os soviéticos do que Roosevelt jamais tivera. Quando Stalin fez exigências sobre reparações da Alemanha e controle dos governos da Europa Oriental, Truman reagiu com dureza. Isso foi imediatamente notado. Stalin teria dito ao seu intérprete: "Este não é o mesmo que lidar com Roosevelt. Este tem espinha dorsal." Mas mesmo em Potsdam, o fantasma de Roosevelt ainda assombrava Truman. O ministro das Relações Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, continuava mencionando as promessas de Roosevelt em Yalta, insistindo que Truman devia honrar esses compromissos. A resposta de Truman foi direta: "Eu não fiz essas promessas. Não estou vinculado a acordos privados dos quais nunca fui informado. Roosevelt está morto. Você está lidando comigo agora e eu tenho visões diferentes sobre o quanto seremos cooperativos com a expansão soviética." A imprensa americana, que cobria Potsdam, publicou matérias dizendo que Truman estava abandonando a visão de Roosevelt sobre a cooperação no pós-guerra. O retrataram como desnecessariamente antagônico, carente da sutileza diplomática de Roosevelt. Truman leu essas matérias e fervia de raiva. Estavam o culpando por não continuar a política de Roosevelt de apaziguar Stalin, uma política que Truman considerava ingênua e que já havia levado à dominação soviética de metade da Europa. Mas ele não podia se defender sem atacar Roosevelt publicamente.
Então teve de absorver as críticas em silêncio. Em 6 de agosto de 1945, Truman autorizou o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima. 3 dias depois, foi a vez de Nagasaki. O Japão se rendeu em 15 de agosto. A guerra havia terminado. Truman tomara a decisão mais consequente do século XX, uma decisão que Roosevelt havia iniciado, mas nunca precisou tomar. E imediatamente, as pessoas começaram a perguntar: Roosevelt teria feito o mínimo? FDR teria usado a bomba atômica? A especulação o deixava louco, pois Roosevelt nunca o havia informado sobre o projeto Manhattan, nem compartilhado seu raciocínio sobre o uso da arma, deixando Truman diante de uma escolha impossível sem preparação adequada. Em setembro, 5 meses após o início da proibição informal, Truman teve uma conversa com sua esposa Bess, que mostrou o quanto o tratamento de Roosevelt ainda o assombrava. Bess mencionou que alguém sugerira batizar algo em homenagem a Roosevelt. Um edifício, um memorial, um programa do governo. A resposta de Truman foi fria. Que façam. Não me importo. Mas não vão me ver inaugurando nem discursando. Cansei de fingir que tenho sentimentos calorosos por aquele homem. Bess, que raramente o confrontava, respondeu: Você não pode continuar alimentando esse rancor para sempre. As pessoas vão perceber. Truman rebateu: Que percebam. Passei 82 dias como vice-presidente sendo tratado como se fosse estúpido demais para receber informações. Agora querem que eu seja grato pelo privilégio. A proibição começou a se dissipar em outubro de 1945, cerca de 6 meses após seu início. O que mudou? Várias coisas. Primeiro, Truman havia provado seu valor. Tomara decisões difíceis sobre a bomba atômica, sobre os termos da rendição japonesa sobre a agressão soviética. Havia construído sua própria identidade como presidente separada da sombra de Roosevelt. Não precisava mais evitar o nome dele, pois as comparações diminuíram. Agora era avaliado por seus próprios méritos. Segundo Truman, começou a separar sua raiva pessoal de sua compreensão sobre a importância histórica de Roosevelt. Podia reconhecer que Roosevelt havia liderado os Estados Unidos através da Grande Depressão e da Guerra Mundial, transformando profundamente a relação entre governo e cidadãos, e que fora um presidente genuinamente significativo. Isso não significava que Truman gostasse dele ou o perdoasse, mas significava que podia pronunciar seu nome sem que a fúria nublasse seu julgamento. A primeira vez que Truman elogiou Roosevelt publicamente após a proibição foi em um evento do Partido Democrata no final de outubro de 1945. Fez um discurso sobre as conquistas do partido e disse: O presidente Roosevelt construiu a base da vitória. Nós estamos colhendo o que ele plantou. Não era um elogio efusivo, mas era mais do que o mínimo que oferecera nos meses anteriores. Sua equipe percebeu a proibição havia terminado. Mas Truman nunca perdoou Roosevelt, não de verdade. Em cartas e diários ao longo dos anos, permaneceu amargo quanto à forma como fora tratado. Em 1957 escreveu à irmã: Roosevelt foi um grande presidente, em muitos aspectos, mas também foi egoísta e míope quanto à sucessão. Deixou este país e seu vice-presidente completamente despreparados para o que viria depois, porque não conseguiu aceitar a própria mortalidade. Em 1952, ao deixar o cargo, Truman escreveu em seu diário: Realizei coisas que Roosevelt nunca poderia ter feito porque não fui cegado pela minha própria lenda. Ele achava que era indispensável. Eu sabia que era apenas um homem fazendo um trabalho. O momento mais revelador veio em 1960, quando Truman deu uma série de entrevistas para um livro sobre sua presidência. Foi perguntado diretamente: O senhor admirava o presidente Roosevelt? Truman fez uma longa pausa antes de responder. Admirava o que ele conquistou para o país, mas não admirava a forma como tratava as pessoas que trabalhavam para ele. Podia ser cruel de maneira casual, desprezando aqueles que considerava inferiores. Eu era uma dessas pessoas. Ele deixou isso claro. Então eu não o admirava pessoalmente, mas respeitava o que ele fez pelos Estados Unidos,
Mesmo quando eu discordava de como ele o fez, o entrevistador perguntou se Truman achava que Roosevelt havia deliberadamente sabotado sua sucessão ao não prepará-lo para a presidência. A resposta de Truman foi ponderada. Acho que Roosevelt estava em negação quanto à morte. Convencera-se de que se recuperaria, cumpriria seu mandato e talvez concorresse novamente em 1958. Então, não preparou ninguém para assumir porque não planejava abrir mão do poder. Isso é da natureza humana, mas também foi irresponsável. Um presidente tem o dever de preparar sua sucessão, especialmente em tempos de guerra. Roosevelt falhou nesse dever e eu paguei o preço. A América pagou o preço. Anos após a morte de Truman, historiadores descobriram mais evidências sobre o tratamento que Roosevelt dispensara ao seu vice-presidente. Havia memorandos mostrando que Roosevelt instruíra sua equipe a minimizar o acesso de Truman a informações. Registros de reuniões de gabinete nas quais Roosevelt zombava abertamente da inteligência e da origem de Truman. Cartas privadas nas quais expressava arrependimento por ter sido obrigado a aceitá-lo como companheiro de chapa. Tudo isso validou a raiva de Truman e explicou a proibição informal ao nome de Roosevelt, que na época parecera mesquinha ou sensível demais. O período de 6 meses em que os funcionários da Casa Branca evitavam pronunciar o nome de Roosevelt tornou-se uma nota de rodapé na história, um detalhe curioso que hoje parece quase cômico. Mas representava algo profundo, um homem levado ao limite, por ser subestimado e desrespeitado, que teve autopercepção suficiente para saber que não podia expressar sua fúria publicamente sem se destruir politicamente. Então, criou um pequeno espaço onde não precisava fingir nem honrar um homem que o havia desonrado, nem viver na sombra de outro. No fim, a presidência de Truman o redimiu. Ele integrou as forças armadas, enfrentou a expansão soviética, reconstruiu a Europa com o Plano Marshall, reconheceu Israel e criou a OTAN. Cometeu erros também, incluindo a demissão de Douglas MacArthur, que prejudicou sua popularidade. Mas ao deixar o cargo em 1953, havia estabelecido seu próprio legado separado do de Roosevelt. Já não era apenas o sucessor de Roosevelt. Era Harry Truman, o presidente que tomou as decisões difíceis que Roosevelt evitara. A proibição informal do nome de Roosevelt continua sendo um dos episódios mais estranhos da história da Casa Branca. Os funcionários que trabalharam lá durante aqueles 6 meses lembraram disso décadas depois como um período surreal em que todos conheciam a regra, mas poucos compreendiam. Só quando toda a história sobre como Roosevelt tratara Truman veio à tona é que tudo fez sentido. Às vezes até a pessoa mais poderosa do mundo precisa de permissão para sentir raiva. Truman deu a si mesmo essa permissão. Da única maneira possível, sem destruir sua presidência, proibiu um nome por 6 meses não por mesquinharia, mas por humanidade. E às vezes ser humano significa admitir que se odeia ouvir o nome de quem o fez sentir que você não importava.